Pessoal, que jogo foi esse, cara? Que jogo foi esse? Sofrido, sofrimento até o fim. Conseguimos 3 pontos. Dá esses 3 pontos pro John, dá esses 3 pontos pro Rômulo. Cara, que jogo sofrido foi esse do Inter. Vamos repercutir, né? Nesse vídeo aqui, então, vídeo pós-jogo. Vamos repercutir essa vitória do Internacional por 2-1 sobre o Vasco em casa. Mas jogo sofrido demais, né? Antes eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, deixa o teu like, tá? O like é importantíssimo no vídeo. Te inscreve aí e ativa o sininho. Também aqui na descrição desse vídeo vai estar o Instagram e o Facebook do canal, beleza? Então a tua inscrição é muito importante, estamos rumo a 1.200 inscritos. Like, ó, like, o certo aqui no vídeo, é muito importante, né, pro vídeo, ajuda o vídeo, e as notificações, assim que tu se inscrever, tu vai ser sempre notificado quando eu entrar de novo aqui. Na descrição estão Instagram e Facebook do canal, beleza? Cara, que jogo sofrido foi esse? Que jogo sofrido do Inter foi esse? Bom, o Internacional que vinha de um empate contra o Nacional, o Internacional precisava vencer, porque se o Inter não vencesse, o Inter não chegaria a 14 pontos e o Inter ficaria atrás de Fortaleza, Bragantino, né, dentre outros times, e o Inter poderia ficar 14º ou até mesmo mais abaixo ainda, correndo riscos de em próximas 2 rodadas, se não pontuasse, entrar num Z4, que por enquanto não é uma realidade do time e torcemos para que não seja. Então o Inter ainda não flerta com o rebaixamento, e para não flertar tinha que vencer hoje. O Internacional que não, acho, estabelece uma virada, mas uma vitória é muito importante, ainda mais que vem a parada FIFA. Mas o Inter que vinha, né, realmente de um empate frustrante contra o Nacional, outros resultados frustrantes, um empate contra o Santos, né, eliminação, outro jogo lá sem vencer, venceu contra o Bahia, na verdade, com dificuldades, e outro jogo sem vencer, enfim, o Inter que vinha, então, né, desses resultados frustrantes. Mesmo a vitória contra o Bahia é pelo desempenho, empate contra o Santos, empate contra o Nacional, eliminação da Copa do Brasil, e aí vai outro jogo lá não ganha. Então é uma coisa que é complicada, é uma coisa que é bem complicada. E vai outro jogo também não vence. Ou seja, o Internacional que precisava dar esse resultado. Porém, é muito louco isso, cara, porque é difícil de explicar o Inter. É difícil de explicar o Inter. O Inter hoje começou com desfalque, né? Não sei se dá pra dizer como desfalque. Porque se tinha expectativa, o Arangues chegou a ser relacionado no jogo contra o Nacional agora no Uruguai. Porém, e se esperava que ele estrearia hoje, né? Ele ainda não pôde. Não pôde por causa dessa questão de lesão. Então o Mano teve que improvisar ali com o que tinha. Colocou o Rômulo, colocou o Campanharo. Hoje, né? Então ele dá pra ver que ele insistiu, né? Com o Wanderson, com o Luiz Adriano, né, insistências que o Mano manteve no time, mas de resto era aquilo que a gente imaginava, Nico Hernandes, né, Vitão, enfim. O Internacional teve Bustos, teve o René, mas cara, o Inter que no jogo então de hoje, brilhante no primeiro tempo, até os 17 minutos, 20 minutos. Os primeiros 20 minutos, nem o torcedor colorado mais fanático esperava que as coisas viessem tão fáceis. Porque nós colorados estranhamos, né? Que as coisas venham tão fáceis. Nada é tão fácil quanto parece. O Inter abre o placar com 3 minutos de jogo, num oportunismo muito bem aproveitado pelo Rômulo, né? O Internacional faz 1-0. Ainda logo, poucos minutos depois, o Inter faz 2-0, numa bela jogada do Luiz Adriano com o Wanderson. E o Inter tá com 2-0 no placar em menos de 15 minutos de jogo, 16 minutos de jogo. Só que aí com 20 minutos de jogo, 17 minutos de jogo, começo do jogo, o Inter ganhando de 2-0, o Inter toma uma postura, pelo menos pro momento da partida, errada. Que é o quê? O Inter desiste de atacar. O Inter decide se fechar. O Inter decide ficar todo trancado, se fechar e ficar só dando chutão pra frente, segurando o resultado. E chama o Vasco pro jogo. Agora a gente entra no Vasco, que vem pressionado, que vem tomando goleadas, que vem tendo derrotas, um Vasco muito fraco tecnicamente, jogadores atrapalhados, nervosos, se teve até protesto na torcida deles lá. Então era um Vasco que ia vir com tudo pra cima que se pudesse para poder conquistar esse resultado, para poder buscar o placar com sangue nos olhos, mesmo nas suas limitações, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nos seus limites técnicos, nos seus limites de qualidade técnica. O Vasco foi pra cima. E o Inter faz o gol, abre 0 e simplesmente resolve o quê? Tem agora nos próximos 70 minutos de partida,
vamos nos fechar e vai dar tudo certo. Olha só o que acontece nas primeiras chegadas do Vasco, nas primeiras vezes que o Vasco respondeu o gol do Inter, respondeu o Inter, gol do Vasco. O Internacional toma gol. 2-1 pro Inter. Mas o Inter que administrou muito mal o resultado. Acho que depois dos 30 minutos ali, 40, né? O Inter ainda conseguiu segurar, fazer uma cera, o jogo ser truncado. Obriga o Inter, no final do primeiro tempo, voltar ao gol do Vasco. Mas o Inter que administra muito mal o resultado. Muito mal o resultado. Começa o segundo tempo, o Inter até toma algumas atitudes de ataque, mas chega do momento da metade para frente do jogo, falando dessa necessidade do Vasco de vencer, de rebaixamento, o Inter simplesmente acontece o que aconteceu contra o Bahia, acontece o que aconteceu contra o Santos, os mesmos problemas se repetindo, e a gente ficou até o último minuto do jogo com medo de tomar o gol do empate, que chegou muito perto. O Vasco deu um banho no Inter, o Vasco chegou mais na área do Inter, o Vasco foi mais preciso que o Inter, o Vasco atacou, o Vasco que dominou o jogo, o Vasco parecia jogar em casa, nem parecia que estava no Beira-Rio. O Vasco deu praticamente um banho de bola no Inter no segundo tempo. O Inter que só ficou se segurando e jogou para não perder, não tomar o gol do empate no segundo tempo. O Inter que basicamente desiste da partida. E nem sei se é por questão física, né? Acho que às vezes até opção mesmo, o Inter opta por isso. E se não fosse o John, que fez uma defesa milagrosa, num chute que ela vai na trave, ela vem no rebote. O jogador, não sei se era Gabriel Peck, o Peck, não sei agora, que fica na cara do gol, ele chuta, o John tem um reflexo gigante para em cima da linha salvar. E outros lances, em que o Vasco chuta, o John faz defesas espetaculares. E também teve hoje um nome do Inter que se sobressaiu e que foi destaque também, e que é o Rômulo. Precisamos falar desse jogador, Rômulo. Cara, vestiu a camisa do Inter, entendeu o que é vestir a camisa do Inter, entendeu o tamanho desse clube, entendeu o que é jogar no Beira-Rio, entendeu o que é 3 pontos no Beira-Rio, entendeu o que é jogar pra essa torcida, joga pra um prato de comida. Quantos lances não ia lá ele e tirava, dava o carrinho, o bote preciso, comemorava assim pra torcida. É desses jogadores que a gente precisa, jogador com sangue, com raça, entendeu? Então, excelente o Rômulo, tá? Cara, então que fica isso, tá? 3 pontos importantíssimos, 3 pontos valiosos, 3 pontos de não sei se tem que se comemorar assim ou se comemorar com ufa, mas que tem que se comemorar, que tira um peso das costas do Inter gigante, um peso de risco matemático na tabela do Internacional gigante de entrar numa zona ali de Z4, tira um peso das costas do Internacional de entrar numa zona de rebaixamento, porque se o Inter não ganha, o Inter desce na tabela, e aí depende se não pontua no outro, não pontua no outro, quando vem entra no Z4. Então tira do Internacional essa vitória um peso de entrar numa zona de rebaixamento, um peso de flertar oficialmente com o rebaixamento, e agora coloca na tabela o Internacional numa posição que lhe permite sim sonhar com subir, porque agora o Inter pontua no próximo jogo ou pontua no outro jogo, o Inter já está no G6, então coloca o Internacional agora numa posição onde que se for ter aquelas setinhas do lado na tabela, a seta do Inter vai estar para cima, como subiu 4 casas, subiu 4 posições e agora vai estar indo rumo ao G6. Então a realidade do Internacional na tabela é do 10º para cima, né? Não é uma coisa de 10º para baixo, com esses 3 pontos. Ponto. Tem que se comemorar os 3 pontos. Não sei se a comemoração tem que ser de alegria ou se é mais um ufa. Eu acho que é ufa, né? Acho que a comemoração é de ufa, é de alívio. Em primeiro lugar, vencemos, tem que se comemorar. Mas tem que se comemorar como alívio, como ufa. Porque nenhum torcedor está feliz com esse desempenho. Nenhum torcedor colorado está agradado do desempenho do Internacional. Nenhum torcedor colorado está feliz com esse desempenho que o Inter teve hoje. O torcedor fica preocupado. O torcedor tem um desempenho de alívio. O torcedor tem o sentimento de alívio pela vitória, pelos 3 pontos. Por esse motivo que eu disse. Porque o Inter passa do Fortaleza, o Inter passa do Bragantino e está na 10ª colocação. E a partir de agora a gente espera que após a data FIFA seja do 10º lugar para cima. Mas o sentimento é alívio. A comemoração é de alívio. 3 pontos valiosos, importantíssimos. Agora, é contra o Vasco, cara. É contra o Vasco, cara. O Internacional contra Santos, contra Bahia, contra o Vasco, contra times fracos. O Inter passa um trabalho gigantesco
É um Vasco que é ruim tecnicamente, é um Vasco que tem pouca qualidade, é um Vasco que os jogadores estavam apavorados, é um Vasco que em determinado momento da partida estava desequilibrado emocionalmente, é um Vasco que saiu perdendo. Se o Inter soubesse administrar, o Inter poderia ter goleado. É um Vasco que vai provavelmente cair para a Série B. É um Vasco que talvez o Barbieri vai até ser demitido depois desse jogo, tudo indica que não vai ter muito tempo de trabalho. Mas o Inter consegue em casa no Beira-Rio levar sufoco e levar banho de bola do Vasco. Que se não é o John, que se não é as defesas milagrosas do John, o Internacional teria tomado empate até a virada. Então acho que o que fica desse jogo é isso. Primeiros 20 minutos, o Internacional faz um desempenho brilhante, que até nos surpreende, porque as coisas virem com muita facilidade pro torcedor colorado é de se abrir o olho. Mas o Inter que faz os primeiros 20 minutos brilhantes. Bem, 3 minutos de jogo, oportunismo, o Inter abre 1-0. Antes de 15 minutos de jogo, o Inter já abre 2-0. E aí que vem, porque uma coisa é tu se fechar. Administrar o resultado não significa ficar totalmente retrancado. Administrar o resultado é tu ter mais posse de bola, é tu eventualmente lá no fim tentar buscar um terceiro gol, ou é tu encaminhar um resultado tipo 3-0 pro segundo tempo, fica difícil deles buscar. Pelo menos eventualmente buscar um terceiro gol, ou tentar buscar um quarto gol, né? Tu eventualmente chegar na área do teu adversário, tu ter a posse de bola, mas o Inter entrega a posse de bola pro Vasco, deixa o Vasco jogar e diz, ó Vasco, chutem que a gente só vai ficar aqui de braços cruzados esperando vocês. Então o Inter se retranca, se fecha, o Inter chamou pra si o problema. O Inter chamou pra si, o Inter fez esse jogo, que podia ser um jogo tranquilo, contra um Vasco emocionalmente desequilibrado, em momento que deve cair pra Série B, o Internacional chamou problema. O Internacional fez esse jogo se tornar uma final de Copa do Mundo, um sufoco. E o Inter, então, toma atitudes de maneira de administrar o jogo erradas, as piores possíveis. Tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo. Os destaques do Internacional, creio que são John, o goleiro John, que salvou o Inter no segundo tempo, com defesas incríveis, e Rômulo. Rômulo, né, o cara que entendeu o que é o Inter, entendeu o que é a camisa do Inter, entendeu o que é ganhar 3 pontos pelo Inter, entendeu o que é jogar para um clube grande e joga com raça, veste a camisa, joga com vontade, joga do jeito que o torcedor quer que um jogador jogue. Tu vê que ele tem sangue. Então, grata surpresa. Rômulo e John, os elogiáveis de hoje, acima do nível, acima da média. O Internacional, então, o Luiz Adriano acho que decreta uma fase boa. Ok, acho que o Luiz Adriano fez o certo, jogou bem. O Mano acho que ainda pode rever a escalação, né? Porque insistiu com o Wanderson quando não vinha em boa fase, sabe? Acho que o Luca, por que o Luca só entra depois dos 30 do segundo tempo? Vai entender. Mas no meio campo eu não posso reclamar. Campanharo não marcou bem? Beleza, não marcou bem. Mas aí a gente vai entrar naquele assunto. O grupo do Inter é curto. Tanto que hoje jogou Campanharo, jogou Rômulo, porque o Arangues estava lesionado. Porque era para o Arangues ter voltado, mas o Arangues não voltou porque estava lesionado. E aí entra no assunto da direção que não contratou. Do grupo do Inter. Aí tu tá falando do grupo, que o grupo do Inter é fraco. Entendeu? Mas isso, pessoal. Acima de tudo, vamos comemorar os 3 pontos. O Inter fica em 10º lugar. E eu sinceramente espero que essa data FIFA agora sirva pro Inter fazer uma pré-temporada. Porque o Inter é um time que tem que fazer no meio do ano o que era para ter feito em janeiro. Que nessa pré-temporada que vai ser a data FIFA, o Inter retome fisicamente. Que o Inter retome fisicamente o time. Que o time volte a ser fisicamente correr 90 minutos. Que o Inter consiga trazer os reforços, pelo amor de Deus, porque precisa de reforços. Meio campo, ataque, o elenco do Inter é fraco. Então precisa de reforços. Ener Valencia, anunciado segunda-feira, levantamos as mãos para os céus, porque é excelente isso, tá? Também Arangues, que o Arangues volte, que o Arangues esteja fisicamente com capacidade de jogar. E que, porque depois dessa data FIFA, o Inter tem dia 28 o jogo da vida na Libertadores, que se o Inter passar para as oitavas, cara, aí é um jogo de cada vez, e se pudermos eliminar o adversário quando vê tá nas quartas, entendeu? Tem tempo ainda. E o Brasileirão, que eu espero que, agora que o Inter tá em 10º, o Inter se livra da parte de baixo da tabela, que o Inter agora dê a entender que vai ir para a parte da tabela, que é o mínimo esperado. Não vou nem dizer que é o que o Inter tem que fazer, que é a parte que um clube gigante como o Inter tem que estar. Não, é o mínimo que um clube como o Inter tem que estar. É no G6. É o mínimo, é o mínimo. E o Inter que volte para essa parte da tabela e ganhou os 3 pontos, fica em 10º. E tudo isso o Inter vai poder fazer depois da data FIFA. E depois da data FIFA, pode começar o ano pro Inter. Porque o Inter pode ter o Arangues vindo, pode ter o Gabriel vindo, já tem uma realidade diferente no meio campo. Se vier o Ener Valencia, muda o ataque. Então por isso que eu acho que é mais um motivo da gente comemorar esses 3 pontos. Porque agora até o Inter jogar de novo, dá tempo pra ajeitar, dá tempo pra ter novidades.
e que as coisas comecem a se ligar no Inter. Que os pontos no Beira-Rio entre mano, elenco, vestiário se liguem. Porque, cara, vencemos 3 pontos. Mas não precisava desse sofrimento contra o Vasco, né? Com todo respeito. Mas é isso, tá, pessoal? Durante a semana aqui vamos ter live. Terça-feira a nossa live. Amanhã vamos falar de data FIFA aqui. E durante a semana vamos postar vídeo com repercussão do que está acontecendo no Inter. De repente, se o Ener Valencia for anunciado, vamos trazer vídeo falando sobre. Durante a semana falamos mais de Inter aqui no canal, com o Momento Colorado, com vídeos, com a live, que vai ser na terça-feira. Também durante a semana eu vou falar aqui de Barcelona, né? Vamos falar do meu Barça, vamos falar de futebol europeu. Quero ver se essa semana já entra no ar aí a retrospectiva do futebol europeu. E essa semana vamos falar dos jogos das seleções na data FIFA, tá? Então voltamos aqui no canal amanhã, tá? Desejo a todos uma semana feliz e abençoada. Tamo junto, até amanhã, valeu!